Uhum. Então, assim, tem aniversário da criança, a criança agora está com 7 anos, aí a gente vai pro dia lá no aniversário e tudo. Geralmente a gente vai num restaurante, come uma coisa, volta para casa. Aí eles, se a gente leva um presente, a gente vai montar o presente junto com a criança. Eu falei, gente, e eles têm dinheiro, isso que eu acho incrível, assim, sabe? E eu vejo gente que aí a gente vai começando a mudar a nossa cabeça. Eu vejo gente no Brasil que se endivida para fazer uma festa, né? Ah, eu lembro que aqui, por exemplo, nos aniversários E de um eles são muito ano, simples. eles são mais simples aqui. Eles não, tipo, aniversário de criança para eles é uma coisa bem simples. Eu não vejo essas pompas que Uhum. tem no Brasil. Eu não sei, as meninas que estão aqui podem me dizer. Eu acho que não existe, eu nunca ouvi falar de buffet infantil, por exemplo. Essas coisas assim para fazer festa para crianças, Aqui eles são tem, mais mas é mais simples. brasileira. Mais as brasileiras que fazem. Eu conheço algumas brasileiras que conheço as brasileiras que contratam, assim. Se tem uma suíça, é uma ou duas. A Gislane aqui tá da Bom Sabor, que Ah, também trabalha com isso. Já ela deu mora com aí também? mão. Ela é do Paraná e é minha vizinha, por incrível que pareça. Ah, que Moramos no legal. mesmo prédio. Ah, que bom. Depois tu vai lá falar com ela. Nem precisa, né? Tô aqui. Não, eu só dou tchau ali pela varanda. Que legal. E ela faz bolos, faz essas coisas, é bem interessante. Bem, bem. É, Ela está falando que 90% são clientes latinos. pois é. Infelizmente, eles têm Mas aqui. aqui é bem simples. Eu lembro que a minha cunhada, ela fez um aniversário de um ano, né? Bem especial, um aniversário bem especial. E foi ano passado. E o Vlad ficou assim, ele achou muito bonito, mas ele ficou passado pela, sabe, aquela coisa de muita coisa. E a criança, que é a minha sobrinha, ela tava se divertindo empurrando as cadeiras, né? Ela não tava. A gente tava Geralmente, adorando, né? a gente tava adorando a festa, mas ela pequenininha tava empurrando as cadeiras e morta de feliz com empurrando as cadeiras, né? Peraí que só a Juliana tá falando aqui que ela tem uma menina, aqui os pais alugam logo de joca e as crianças ficam lá brincando e os pais ficam numa área perto tomando alguma coisa. É bem mais simples assim, não tem nada, as crianças comem só pizza e bolo praticamente. Bem sim. simples. Mas mas eu acho que isso é da nossa cultura, então a gente não pode mudar, não pode interferir. Eu, por exemplo, foi o ano passado, a gente foi num chá de bebê de uma colega nossa, aqui na outra Suíça, não sei se é francesa, e foi a primeira vez que ele viu aquilo e ele ficou impressionado, e depois ele ficou mostrando as fotos para a mãe dele, para minha sogra, que ela também nunca tinha visto isso. Porque fazer uma festa porque tá grávida, né? Tipo, ela não entendeu Aqui muito. não tem chá de bebê, não tem essas coisas. Pois Aqui é é. aquela coisa bem Aí, assim neutra, né? Assim, uhum, uhum. Eu acho que a Europa deve ser assim, né? É é, uma coisa nossa que a gente traz e eu acho legal. Acho que por isso que eles se apaixonam pela gente, por causa do sim, diferencial, sim, sim. né? Não, e da nossa alegria também. Eu vou falar aqui rapidinho que a gente aqui não tem essas coisas de carnaval nem nada, né? E a Juliana que está falando aqui, ela deu a ideia da gente fazer um carnaval, né? E ela conheceu um espaço bem legal para a gente fazer o carnaval. Menina, terminou que até os funcionários da festa estavam dançando, eles se empolgaram com a gente também. Eu acho assim que para eles era uma coisa tão assim surreal ver a alegria da gente, que tinha um que estava filmando, aí começou a dançar com a gente, aí no final ficou só eu, ela e algumas outras pessoas. Eles, assim, eles estavam deslumbrados mesmo. Era uma animação tão grande. É coisa Pois de é. brasileiro mesmo. Aqui já existe o carnaval, só que o Ah, que carnaval deles legal! é muito, sim, mas é muito parecido com o nosso 7 de setembro. Sabe aquelas Ah, bandinhas? Até as músicas são engraçadas, eles se fantasiam. Nossa, muito, muito interessante. Assim, a primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, mas eu pensei que era carnaval, né? Eles jogam aquelas coisas. aham. Tem os trios elétricos dele que eles fazem com os carros.
Gente, mas é muito diferente, assim, do nosso, sabe? Totalmente diferente. E é no frio ainda, né? Porque aqui em fevereiro tá frio. Ah, fica até difícil de É a aproveitar, mesma né? época, inclusive, os mesmos dias, né? E é frio, então o que não tem é mulher pelada aqui, mas o resto tem tudo. E esse Ai, ano foi o primeiro ano que o meu marido foi no Carnaval do Brasil. e como é que foi? E a gente foi logo para Salvador, né? E, gente, foi muito assim interessante porque ele sempre é avesso à multidão, ele gosta de ficar no lugar dele, ele não gosta de aparecer muito, ele é sempre mais travado. E eu já sou aquela que quero ir para o meio do povo. Aí eu falei assim, tá, então tudo bem, a gente não vai, né? Mas eu queria mesmo estar lá na pipoca, no meio do povo, sabe? Isso que eu queria. E queria levar ele também para ver se ele acordava. Ele acordou? Mas não, aí ele não quis, ficou com Ah, medo. A gente, infelizmente, tem, né, esse medo. tem essa. Aí nós alugamos um camarote. Só que assim, a gente chegou, o camarote abria às 8 horas, mas o carnaval de rua Já tinha tava, começado né? desde as 6, né? E a gente desceu num ponto, né? Porque não ia carro até lá, a gente desceu num ponto e tivemos que caminhar até a entrada do camarote. Minha filha, de repente, vinha um trio elétrico e justamente parou em frente o camarote da Band, da Bandeirantes, né? E simplesmente era um tal de Léo Santana cantando lá em cima do trio. Aham. E parou aquela multidão, assim, eu só via a gente apertando a gente, assim, e eu olhava assim para ele suava, e Coitada! pedindo pelo amor de Deus. Me tira daqui! Eu falei, gente, foi assim uma coisa inesquecível. Eu falei, eu só queria estar gravando isso aqui, porque ou ele vai me matar depois, ou ele vai adorar. Eu sei que foi assim, a cara da criatura era um negócio, assim. Eu Mas foi uma imagino. experiência nova para Sim, ele. sim. Ele fez muita foto, porque ele gosta muito de fotografar. Então, ele gosta muito de fotografar. E ele mandava para os amigos, grupos de amigos que ele tinha de trabalho, mandava para a mãe dele. Eu falei assim: a gente aos poucos supera, né, essa trava deles. Uhum. Foi muito, muito interessante. Assim. Ao mesmo tempo que eu estava com muito medo, Mas foi eu bom, estava foi bom. achando o Eu máximo. espero que eu espero ir um dia eu espero ir pro Brasil no carnaval assim. Eu não sou muito de celebrar o carnaval, mas pelo menos para ele ver, porque nem na festa do carnaval que a gente organizou aqui, nem aqui ele quis ir, mas eu espero que O ele meu vá já é no bem Brasil. festeiro, sabe? Em relação a isso, ele é bem festeiro. Não, Ele chega, fica na dele, assim, ele é festeiro. Mas não. ele precisa do meu empurrão, assim. Eu sinto que, no fundo, ele é um pouco tímido, ele é um pouco fechado. Para Não. ele começar uma conversa, precisa ter É, ele é bem tímido, o Vlad é bem tímido mesmo. Nossa, o Ralph também é igual, assim. E o legal é que aqui a gente também tem um grupo de brasileiros e já há 2 anos que tem a festa junina, né? Ah, que E legal. eles sempre, uma amiga que é inclusive essa de Fortaleza, ela faz todas as comidas típicas, assim, lá. Vem uma cantora que mora também aqui, que é brasileira, cantar forró, assim. E ele ficou encantado, assim. Ele sempre quer trazer os amigos, Que sabe? Mas bom. eles são muito, muito difíceis de aceitar, sabe? Já Uhum. convidei a sogra, convidei o sogro também, mas É mais. não, Eu sei como é que é. eles ainda Eles ainda têm essa trava. É, e falando sobre os brasileiros, como é que é a comunidade de brasileiros aí? Eu tenho quase certeza que o número de brasileiros é maior do que aqui. E aqui estão vindo mais brasileiros, né? A maioria vem porque ou vem a trabalho, estão vindo alguns estudantes também, mas ainda não tem tantos brasileiros. Realmente tem muito mais do que quando eu vim em 2011, mas eu acho que é uma comunidade relativamente pequena ainda. Mas aí eu acho que não, acho que deve ter muito brasileiro aí na Suíça. Gente, aqui, por incrível que pareça, eu percebi, eu falei, gente, onde tem tanto brasileiro? Principalmente cearense. Se você vê o tanto de cearense e nordestina que tem aqui. Eu conheço, assim, sei lá, umas 5 cearenses, Que assim, legal! de base. Eu não sei, eu acredito que seja porque aqui os suíços eles gostam muito de viajar, né? Uhum. E acaba viajando
para praia, claro, né? E para o Nordeste, principalmente, que é o ponto mais visitado do Brasil, o Nordeste, e acabam conhecendo essas brasileiras. Eu acredito que seja esse tipo, porque tem demais, assim, claro, tem paulistanas também, tem cariocas, tem muitas, mas assim, tem muitas brasileiras, muitas demais, assim. Eu vejo porque a gente tem um grupo de brasileiras no WhatsApp, e nós já fizemos alguns encontros com brasileiras aqui, e tem muito, quase todo lugar que você vê tem brasileira aqui. Foi uma coisa boa para mim, né? De um lado foi bom, porque a gente acaba não se sentindo tão sozinha. Sim. Pode conversar, né? Mas, em compensação, o problema da língua é terrível. Aqui na Suíça, eu vou falar um pouquinho, né, disso. Era o que eu ia te perguntar agora sobre o idioma. Se você fala o alemão, se você está aprendendo, está fazendo um curso, como é que é? Está difícil, né? Eu estudei 1 ano do alemão. Eu já entendo muita coisa, eu já leio muita coisa, Que bom. eu já sei me comunicar. Mas o problema, justamente que eu ia falar sobre essas brasileiras, é que meu nicho de amizade são mais brasileiras. Eu estou mais com brasileiras, eu trabalho com brasileiras. Então, acabo não praticando o alemão. E aqui eles ainda têm uma segunda língua que chama o suíço-alemão, que é adaptado. É mais ou menos como o nosso cearenseis aí. Ah, né? É mesmo? Então, assim, eles comem muito a língua, muito o alemão. Assim, tem muitas palavras que eles falam que eu não entendo. Que eu falo, meu Deus, o que esse cara está falando? O que essa pessoa está falando? Que é regional, né? Nossa. A Suíça é dividida em 3, então tem a Suíça francesa, tem a Suíça alemã e tem a Suíça italiana. Nossa. Então, são 3 línguas que são faladas aqui. Então, quem mora na Suíça italiana, acho que é a que sofre menos, né? Porque é uma língua muito mais parecida com a nossa. Nossa. É mais semelhante. E da francesa eu acho que deve sofrer um pouquinho, mas quem o alemão, sofre mais... Eu já fiz 1 ano de alemão. Eu acho a língua bonita. Muita gente diz que ela é uma língua meio grosseira, mas eu acho bonita e eu fiz. Então eu posso dizer que entre o romeno e o alemão é mais difícil. Porque o romeno, apesar da gramática ser difícil, ainda tem muitas palavras semelhantes, né? Que dá pra gente entender um pouquinho assim o contexto, mas o alemão não. O alemão. Eu acho legal é gostoso de ouvir o romeno. Eu vejo você nos seus vídeos e até no Instagram também traduzindo algumas coisas. E eu vejo, oi, basta celular, tudo bem? Beijo para Salvador! Beijo! E eu vejo que é mais gostoso de ouvir. O alemão, além da gramática ser difícil... E as palavras gigantescas, meu Deus do céu! Só que aí quando a gente estuda, aprende, né, que você tem que pausar. Dentro da própria palavra, você tem que pausar, né? Você tem que respirar para falar. Então, eu no começo queria falar... Não, acho que nem dá. Eu acho que nem dá. Mas aí eu estudei... Agora estou querendo retomar de novo, porque eu fiquei 3 meses no Brasil, não tem como, você acaba não esquecendo, né? Porque se aprende não esquecendo, não se esquece. Mas se você não pratica todo dia... Peraí. Ó, pessoal, vou falar assim, ó. Falta 25 segundos para acabar a live, então eu convido vocês que assim que terminar aqui essa parte, a gente vai abrir uma outra, para a gente terminar de falar os pontos e depois a gente responder algumas perguntas que as pessoas me enviaram, tá bom? Então, fiquem aí que daqui a pouco... Pois é, passou rápido. Fiquem aqui que eu vou abrir uma live